voltar para o campo é desejo de muita gente que cresceu na zona rural, mas acabou na cidade. Mas essa volta exige planejamento, disciplina e, na maioria das vezes, inovação. Foi essa a escolha de 3 jovens gaúchos que nós vamos conhecer agora. Um antropólogo, uma farmacêutica e uma advogada numa plantação de morangos. Faz sentido? Nessa família faz todo sentido. Pelo menos nos últimos 3 anos, foi quando as primeiras mudas de morango chegaram à fazenda dos Cach, em Estrela, no Rio Grande do Sul. O município fica às margens do rio Taquari, a 100 quilômetros de Porto Alegre. É base de uma colônia alemã e a zona rural é tomada por granjas, como essa aqui. Dona Flávia e seu Renato cresceram no campo. Começamos com um aviário com 70 metros de comprimento só. E depois ampliamos eles. Esses 2 estão de 100 metros agora. Morango nunca foi... Não. Nem tinha aqui na região? Não tinha. Eles são os pais da Marlove, a farmacêutica, e da Márcia, a advogada, sogros do Luiz, o antropólogo. A história do morango começou depois do casamento desses dois. Em 2010 a gente casou, né? Então casamos aqui em Novo Paraíso e depois fomos para Paris. O que a gente começou a notar na Europa? Que é extremamente rural, como um lugar que nós estávamos aqui. E na beira da estrada, a gente parou num produtor rural que tinha morangos. E o gosto era saboroso, chamou atenção para nós. Aquilo nos impressionou. Naquele momento, o casal, que fez carreira em um banco na cidade, só vinha para o campo nos almoços fatos da família. E vocês voltaram querendo produzir morango? Como é que foi isso? Naquele primeiro momento, não, né? Mas a ideia foi se materializando, assim, foi sendo construída, né, nesse tempo, de lá para cá. O sonho deles não era só produzir morango. Eles queriam um negócio muito produtivo, que respeitasse o meio ambiente e também as pessoas. E tinha que ser, acima de tudo, rentável, pudesse competir com as oportunidades que eles viam na cidade. Foi desse desejo que surgiu esse lugar aqui. Uma estufa gigante, 102 metros de comprimento por 28 de largura. Essa é uma estufa de cultivo protegido, né? Ela é objetiva que a planta tenha uma proteção, que ela não entre dentro da estufa as doenças que poderiam, as pragas que poderiam estar infringindo os morangos. O teto plástico do cultivo protegido reduz o uso de agrotóxicos, 80% menos, segundo a Andréia, que é técnica da Emater local. O plástico usado aqui nessa estufa, ele tem um efeito guarda-chuva, não permite que a água chegue até as folhas. E não tendo água livre nas folhas do morangueiro, o fungo não consegue penetrar na folha. As plantações de morango têm evoluído do plantio aberto no solo para bancadas protegidas por tetos de plástico, laterais abertas. Metade do morango gaúcho já está em estufas desse tipo. Os Cach foram além. Protegeram os morangos com uma tela que barra os insetos indesejáveis, aqueles que podem trazer doenças. E se mesmo assim elas aparecerem... Como é que a gente faz? Existem vários controles biológicos para isso. Uma das coisas que a gente pode dar, por exemplo, é o oídio. O oídio é um fungo, né, que é muito comum em morangos. Nós vamos, por exemplo, fazer a aspersão de leite aqui. E o leite vai gerar um fungo que vai abater o outro fungo, que é o oídio. Nós não usamos defensivos agrícolas dentro desse sistema de cultivo protegido. Nunca usaram? Nunca usamos. No chão, nada de mato. Um tapete de ráfia impede o crescimento de plantas. Ele evita o trabalho de capina e a aplicação de herbicidas. Qualquer veneno no chão pode chegar aos morangos, plantados logo acima nessas bolsas com substrato, compradas prontas, que substituem a terra. E apesar da estufa fechada, olha só, abelhas. Tem abelha nativa, sem ferrão, e a apis. Elas entram e saem por dentro das colmeias, na parede da estufa. É que a caixa tem uma passagem secreta na tela, só para as abelhas. É o que permite o vai e vem. A polinização é muito importante no morango porque aumenta a produtividade e também a qualidade do fruto. Reduz 70% a má formação de frutos. E também até o calibre do fruto fica melhor com essa questão da polinização. Do lado de fora, as abelhas podem dar um pulinho na mata nativa, nos fundos da fazenda. Ovelhas mantêm o mato raso e a cerca é verde, de árvores. Tem espaço também para a compostagem e para um sistema de captação de chuva, nesses canos aí. É uma baita economia de água.
A Marlove, que largou a área de farmácia para ajudar a irmã, conta que 96% da água vem do telhado. No verão, a gente gasta em torno de 20 mil litros de água. No inverno, a gente gasta 5 mil litros de água diárias. Se fosse pagar isso da rede ou de outra fonte, seria caro. Seria muito caro. Daria uns 20 mil reais mensais no verão. Isso pesaria no custo? Sim, com certeza, muito. Do telhado para a cisterna e depois para essa caixa interna. A água da chuva é filtrada e enriquecida. Tudo nesse sistema automatizado. Aqui eu coloco quantas irrigações diárias, qual o tempo de cada irrigação e setorial. Você pode sair num fim de semana e deixar tudo programado? Sim, tudo prontinho, não preciso me preocupar quanto à irrigação. É uma liberdade também. Isso. O fertilizante é convencional, não orgânico. Isso não impediu que a propriedade ganhasse um selo verde internacional da Rainforest Alliance, do inglês Aliança das Florestas Úmidas. É uma certificação que tem como primeiro passo que o produtor tem uma boa gestão, ou seja, planejamento e controle de todos os insumos que ele usa para buscar uma boa produtividade, respeitando funcionários, segurança dos funcionários e meio ambiente. Então é uma certificação que permite o uso de alguns químicos, alguns agroquímicos, mas tem um nível de controle sobre isso muito grande. Tarek Galucci é engenheiro agrônomo do Imaflora, entidade brasileira que já emitiu 350 certificados desse tipo. Cafés e chocolates são os produtos mais comuns. O morango, que a Márcia embala agora, é o primeiro do Brasil com o selo. No rótulo, informações completas para o consumidor. Fazendo a leitura do QR Code, ele consegue ter muitas informações sobre a variedade, sobre certificações, sobre o sistema de cultivo. Você acha que ele quer saber tudo isso? Eu acho que sim. Quem se preocupa com o alimento saudável quer saber, né, o que está consumindo, se é seguro, como foi produzido. Hoje, os morangos saem da fazenda direto para um supermercado de Porto Alegre. E assim, aquele morango que a gente viu ser colhido, em menos de 24 horas, chega na mão do consumidor. Sem intermediários, rende mais no bolso da família, que voltou a investir. Nós planejamos bastante, reunimos recursos de todas as fontes possíveis, economizamos, temos apoio financeiro também de bancos. A primeira estufa já tem vizinhas. 2 estão sendo montadas e ainda maiores que aquela primeira, com até 123 metros de comprimento. Uma estufa como essa aqui tem um custo inicial um pouco maior que uma estufa convencional. A gente vai ter um custo em torno de R$110 o metro quadrado. Mas a longo prazo ela vai ter uma durabilidade maior e vai permitir uma produtividade maior também. No início eram 36 toneladas de morango por ano. Com a ampliação devem chegar a 116. Sem contar o aumento de produtividade. Hoje, cada pé produz 1 quilo de morango o ano todo. Com a tecnologia, Márcia e Luiz querem chegar a 1,3 kg. Sobre o faturamento, eles não gostam de falar, mas revelam que os morangos já rendem quase 10 vezes mais que os aviários da família. Voltando àquela viagem para a Europa lá que a gente fez, a gente notou que as pessoas que moravam no campo lá tinham uma qualidade de vida muito grande. Por que a qualidade de vida está lá e não está aqui? Quando a gente traz tecnologia, traz inovação para o campo, é possível criar um ambiente de trabalho melhor. Sorte do Gregório, que pelo jeito vai ter morango de sobra para se deliciar. Pelos planos da família, o filho vai ser criado bem perto do campo. Pelas contas dos produtores, em 5 anos eles conseguem pagar o investimento feito nas estufas. Até lá, querem começar a exportar os morangos certificados.